Olá, meus irmãos, meus caríssimos, meus amados. Como não podemos nos encontrar devido ao Covid-19, estamos aqui, né, comprometidos, mandando um vídeo para a gente não se afastar de Deus nem da palavra, né? Nos mantemos aí ligados, não perdemos nenhum momento na presença de Deus. Nesse momento eu desejo realmente que vocês estejam muito bem, você e toda a sua família, tá? E aqui estamos em oração pelo Brasil, por cada um de vocês e pelo Brasil, pelo mundo inteiro, para que a gente possa sair dessa com menos danos possíveis, né, de morte de pessoas. Apesar que já morreram muitos, aumentou muito a quantidade de mortos, mas vamos pensar positivo, né, ficar firme com Deus, com a fé, né, para que tudo dê certo, que a gente tire um bom aprendizado disso tudo, né, que é o mínimo que a gente pode fazer. Irmãos, a leitura de hoje na verdade, no dia 21/3, que é o dia do nosso encontro, é Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Um tempinho para vocês procurarem na Bíblia de vocês, tá? Para acompanharem junto comigo. Vai lá. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Quem achou, fala amém. Quem não achou, pede misericórdia. Vamos que vamos. No subtítulo da Bíblia que eu tô, que é a Bíblia Católica Pastoral, justificação é dom de Deus. Aqui fala, né? Para alguns que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês: este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai, irmãos, fazer agora uma leitura orante, que é um dos métodos, né, que a gente tem para estudar a palavra de Deus, melhor compreender, né? E eu vou seguir com esse método com vocês, né? O que vocês acham? O Evangelho começa dizendo para nós: para alguns que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. O que nós falamos no último encontro? Nós não devemos julgar ninguém. Essa função de julgar, de juiz, pertence a Deus. Qual que é o nome de Deus? Tetragrama sagrado, YHWH, Javé. Muito bem, parabéns para quem lembrou. Então, o que nós fazemos nessa situação? Foi o que aconteceu no caso de Adão e Eva. Qual que foi o argumento que a serpente usou para Eva, né, e para Adão? Olha, comam do fruto do proibido. Deus não quer que vocês comam do fruto do proibido, porque vocês também serão deuses, né? Então, o que eles fizeram? Justamente o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente se põe a julgar o outro, a gente está pegando Deus Pai, está tirando Javé do trono, colocando ele de lado, certo? Sentando no trono e se colocando no lugar de Deus. E julgando o outro. Dizendo quem deve, quem é culpado, quem não é, quem está errado, quem não está, quem está certo, quem não está. Como a gente viu, que eu já comentei com vocês, eu tenho certeza que vocês lembram, 2 pecados contra o Espírito Santo. Um deles é dizer que você está ou que alguém está condenado. Ninguém pode dizer isso. Isso é mistério de Deus. Outra coisa também é você dizer que está salvo ou que alguém está salvo. Você não pode dizer isso. É pecado contra o Espírito Santo. Porque isso também é mistério de Deus. Né? A nossa função, nós temos que ter discernimento, temos que ter bom senso das coisas da vida,
Mas dizer que fulano ou ciclano está condenado, isso cabe a Deus. Tá bom? Então o que Jesus vem contar nessa parábola? 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. Quem eram os fariseus? Eram os políticos, eram os doutores da lei. É eles que explicavam a palavra ao povo, que representavam os judeus durante o Império Romano, né? Então eles tinham conhecimento da palavra, né? E quem que eram os cobradores de impostos? Cobradores de impostos, como vocês sabiam naquela época, a gente falou sobre quem? Famoso pra caramba, que tem até música. Zaqueu, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Por que ele subiu na árvore? Para poder ver Jesus, porque ele era baixinho, né? Mas cobrador de impostos. Porque os cobradores de impostos, o que eles faziam naquela época? Para poder pegar um dinheirinho a mais, um troquinho a mais, o que eles faziam? Eles cobravam a mais da população. Então, se o imposto custava lá, vamos dizer, 100 moedas de ouro, de prata, eles cobravam 150. Aí eles pagavam 100 para o império e ficavam com 50, né? Então é por isso que o fariseu de pé, né? Aí, por isso que é considerado pecadores. Aí o fariseu, né? De pé, ou seja, ele não teve nenhum zelo, vamos dizer assim, com Deus, não se ajoelhou diante do Senhor, né? Porque se você está de pé para o Senhor, você está mais ou menos achando que é de igual para igual, né? Então, ele de pé rezava assim no seu íntimo, ou seja, estava falando de voz alta, né? Ó Deus, eu te agradeço. Vai, tá certinho. Ó Deus, tá chamando Deus de Deus, beleza. Tá colocando Deus no. Deus tá no lugar dele. Eu te agradeço. Tá agradecendo a Deus, tá certinho. Tem que fazer isso mesmo, né? Deus nos dá tudo de graça, né? Nos empresta tudo de graça. Tem mais que agradecer, né? Porque não sou como outros homens. Opa, aí já ficou complicado. Já ficou complicado, porque já está se comparando aos outros. E nós temos que nos comparar a quem? Jesus. E perante a Jesus, existe alguém que é melhor nesse mundo? Não tem, meu irmão. Não tem, minha irmã. No dia que nós conseguimos se assemelhar a Jesus, esse mundo vai estar muito melhor. Então, não dá. Aí ele fala, não sou como outros homens. O que ele fala, retomando? Porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos e adúlteros. Nem como esse cobrador de impostos. Ou seja, ele está se comparando assim, né, ao cobrador de impostos, que já tinha uma má fama na época, né? Então, não estou dizendo que todos os cobradores de impostos faziam isso, certo? Estou dizendo que era uma prática comum na época pelos cobradores de impostos. Não estou aqui para julgar. Então, ele está dando um exemplo. Então, esse tipo de comparação não se pode fazer, não se pode fazer esse tipo de julgamento, correto? Agora, o que eu venho falar? Eu faço jejum duas vezes por semana. Ótimo. Isso é ótimo, né? Você fazer jejum 2 vezes por semana, né? Pela paz do mundo, né? Pela Covid que acabe, né? Que ninguém não haja mais mortes. Excelente. Todos nós temos que fazer isso, né? Eu dou o dízimo de toda a minha renda. Tá certinho. Tem que fazer isso mesmo. Dá 10% de tudo que você ganha para devolver, né? Tudo 10% que Deus te dá, devolver para Deus. Porque Deus precisa do seu dinheiro. Irmão, Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é o dono de tudo. Para que ele vai precisar do seu dinheiro? Ele já é dele, né? A traça come o papel, a ferrugem come o metal, entendeu? Isso não é eterno. O que é eterno é Deus, é a sua alma, certo? Então Deus não precisa do seu dinheiro. Mas para que a gente devolve o dízimo? Para mostrar para nós quem é mais importante, o dinheiro ou Deus? É para isso que devolvemos o dízimo. O cobrador de impostos agora ficou à distância, ou seja, ele sabe o lugar dele. E nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Ou seja, quem que reconhecia que Deus era Deus?
que Deus é o Senhor, que Deus é maior. Mas batia no peito. O que a gente faz na oração, quando a gente faz a confissão humanitária? Confesso a Deus e a todo e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. O que ele faz? Batia no peito dizendo: Meu Deus, dei piedade de mim que sou pecador. Jesus diz: Eu declaro a vocês que este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Irmãos, se a gente olhar um pouquinho no Evangelho aqui também, tem uma parte da Bíblia que fala, Jesus comenta, os discípulos também. Você é convidado para uma festa e todos os lugares estão vazios. Aí você pega e senta lá na frente. O que pode acontecer? Se aqueles lugares da frente foram reservados para algumas pessoas especiais, por exemplo, as pessoas da família, o que vai acontecer quando a festa começar? Vai chegar o mestre de cerimônia ou alguém responsável pela festa, vai pedir para você se levantar e dar o lugar para aquela pessoa. Vai ficar bonito para você, irmão? Não sei. Depende da quantidade de gente que estiver lá, dependendo do tamanho do orgulho que você tenha, você pode ficar meio chateado. Mas é um exemplo, né? Agora, se você estiver sentado lá no fundo, irmão, você está na festa, você está lá no fundinho, lá no cantinho. Aí o dono da festa manda te buscar, ou vai te buscar e te leva lá para a mesa principal, lá na frente. Você vai achar bom, não vai? Ah, eu acharia bom. Porque eu sou humano, né? Eu acho que você também é. Então, acho que nós dois ia achar bom demais. Então, assim, ia ser menos pior, né? Você tá lá no fundo, alguém te chama pra frente, você acha bom. Agora você tá na frente, alguém te mandar sentar no fundinho. Somente for lá perto do banheiro, irmão, não vai ser muito bom, não, né? Festa assim, é complicado. Então, é bom pensar nisso. Beleza? Dúvidas? Deixa no vídeo aí embaixo, tá? Deixa aí que a gente vai esclarecer, tá bom? E agora vamos relembrar do Evangelho, tá? De domingo. Só um instantezinho aí. Vou passar para vocês. Domingo do dia 22, tá? Quarto domingo da quaresma. É João, continua sendo o capítulo 9, só que agora perdão, era Lucas, né? Agora vai ser João. João, capítulo 1, versículos de 1 a 38, ok? Enquanto vocês procuram, a gente já volta.